Olá e bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente vai mergulhar no material, olha, fascinante. São excertos de uma versão adaptada, com linguagem simplificada, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma obra fundamental para muita gente. Exatamente. E a fonte que temos é bem rica, cobre desde a introdução, passa por capítulos-chave sobre vida, sofrimento, moralidade, e tem até preces no final. Dá um panorama bem interessante. Pois é, e o nosso objetivo aqui é esse mesmo: explorar essas ideias a fundo. Tentar extrair o núcleo, sabe? Os ensinamentos morais que essa releitura espírita dos evangelhos traz. Entender como ela encara a vida, as dificuldades, a evolução espiritual e essa busca, né, de juntar fé e razão. Então, vamos lá, vamos abrir essa caixa. Olha, o que eu acho muito interessante nessa abordagem, e a introdução já deixa isso bem claro, é a escolha deles de focar só no que consideram o âmago moral dos ensinamentos de Jesus. Aquilo que seria universal, atemporal e, na visão da obra, inatacável, sabe? Menos sujeito a críticas históricas ou científicas. Ah, entendi. Quer dizer, é uma tentativa de separar a ética, digamos, pura, daqueles elementos que geram mais debate, tipo milagres, dogmas específicos. É uma proposta bem ousada. Precisamente. A obra se propõe a isolar essa essência moral. O argumento é que essa é a mensagem que realmente perdura, que é relevante sempre. E, dentro dessa lógica, o Espiritismo não é apresentado como uma religião nova, mas mais como uma chave de interpretação. Uma chave. Como assim? É uma ferramenta que ajudaria a entender passagens dos evangelhos que antes pareciam talvez obscuras, contraditórias, buscando criar uma ponte entre o conhecimento da época, a ciência nascente e a fé religiosa. E essa introdução vai buscar até raízes mais antigas para essas ideias, né? Menciona Sócrates, Platão. Achei essa conexão bem curiosa. Sim, sim, dedicam um espaço a isso, vê nesses filósofos, Sócrates e Platão, figuras que já estavam explorando temas muito parecidos séculos antes de Cristo. Imortalidade da alma, a natureza da virtude, a busca pela verdade, a importância de uma vida moral. Uhum. A obra traça um paralelo, sabe? Sugerindo que eles, de certa forma, prepararam o terreno intelectual e moral para ideias que viriam depois com mais força. O Sócrates, por exemplo, com aquele questionamento constante sobre si mesmo, sobre a moral, quase um precursor do conhece-te a ti mesmo, da busca pela elevação espiritual que o Evangelho também vai pregar. Uma leitura histórica interessante mesmo, que tenta criar aí uma linhagem de pensamento moral. Mas vamos entrar nos temas principais. A obra já começa com um impacto forte, questionando nossa relação com a vida material, né? Aquela afirmação de Jesus no capítulo 2: "O meu reino não é deste mundo." É um ponto de partida bem poderoso. Como é que a obra desenvolve isso? Ela usa essa frase como base para uma mudança bem radical de perspectiva sobre a nossa existência. A ideia central é que a vida que realmente importa, a realidade que permanece, é a vida espiritual. Certo. A vida física aqui na Terra, ela é descrita como uma passagem. Uma experiência temporária, muitas vezes difícil, claro, mas fundamentalmente transitória. E qual o efeito prático disso, se a vida aqui é só uma passagem? E isso muda tudo, não é? A forma como a gente encara as coisas. Completamente. A obra argumenta que quem adota essa visão mais espiritual encara as dificuldades terrenas, sabe? Doenças, problemas financeiros, decepções como incidentes de percurso, como provas e expiações passageiras. Mas sempre com a confiança num futuro melhor, numa realidade espiritual mais plena. Uhum. Já quem foca só na vida material, vendo ela como a única realidade, vive numa angústia, né? Qualquer revés vira uma tragédia quase definitiva, porque parece que tudo se perde ali. E a morte, nesse contexto espiritualista, deixa de ser aquele fim terrível. E passa a ser. Passa a ser vista como uma libertação, um retorno à verdadeira pátria espiritual. Isso leva direto para a ideia das muitas moradas na casa de meu pai, que está no capítulo 3. Se o reino não é daqui, então onde ele fica? E o que são essas moradas? A interpretação que a obra dá é que a casa do Pai é o universo inteiro. As muitas moradas seriam os incontáveis mundos que existem por aí.
E eles não são todos iguais, entende? Existe uma hierarquia evolutiva. A fonte descreve diferentes categorias de mundos. Que categorias seriam essas? Parece quase ficção científica isso, mas num contexto espiritual. De certa forma, expande a nossa visão do cosmos, né? A obra fala em mundos inferiores, onde o mal ainda é muito presente, a vida é mais primitiva. Fala em mundos de expiação e provas, que seria a classificação da Terra. Onde a gente estaria agora? Exato, onde espíritos com dívidas ou precisando aprender enfrentam dificuldades para progredir. Depois vem os mundos regeneradores, que são um estágio intermediário, de transição. A alma se purifica, encontra mais calma, mais felicidade, se preparando para níveis mais altos. Entendi. E, finalmente, os mundos superiores, ou celestes, onde reina o bem, a sabedoria, a felicidade plena. A Terra, então, seria só uma dessas muitas escolas ou hospitais cósmicos. Essa ideia de progredir por diferentes mundos está totalmente ligada à reencarnação, né? Que é um pilar do espiritismo e está detalhada no capítulo 4º. Fundamentalmente ligada. A reencarnação é apresentada como um mecanismo mesmo, um motor, pelo qual o espírito progride, passando por essas diversas moradas e experiências. A obra define reencarnação como o retorno da alma, do espírito imortal, ao novo corpo físico. E é crucial, o texto faz questão de frisar isso, a diferença em relação à ressurreição. Qual a diferença-chave aí? Ressurreição seria o retorno da vida ao mesmo corpo físico, algo que a fonte considera incompatível com as leis biológicas, com a decomposição da matéria, sabe? Já a reencarnação é a alma voltando num corpo novo. E a obra tenta validar essa ideia da reencarnação usando os próprios evangelhos. Sim, ela aponta passagens específicas. A mais famosa talvez seja a conversa de Jesus com Nicodemos, onde Jesus diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A fonte interpreta esse nascer de novo literalmente, como reencarnar. Ah, claro. Também menciona aquela passagem onde Jesus parece confirmar a crença de que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. E o propósito disso tudo. A obra explica que a reencarnação serve para várias coisas. Expiação, quer dizer, reparar erros de vidas passadas. Certo. Provas, que são desafios às vezes escolhidos pelo próprio espírito para desenvolver qualidades. E a missão, que seria um trabalho em benefício dos outros. Tudo isso para progredir intelectualmente e principalmente moralmente. Uma das perguntas que sempre aparece com a reencarnação é sobre os laços, né? Os afetos, a família. Se a gente vive várias vidas, como ficam esses laços? O texto fala disso. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante para a vida prática, eu acho. Fala sim, e de um jeito bem enfático. A perspectiva que ela traz é que a reencarnação, longe de acabar com os laços verdadeiros, na verdade os fortalece, os depura. A obra faz uma distinção bem clara. Existem os laços de sangue, formados pela família nesta vida, que são circunstanciais, temporários. E existem os laços espirituais. Esses são baseados na sintonia, na afinidade de pensamentos, de sentimentos, construídos ao longo de muitas vidas. Então, a ideia é que as pessoas com quem a gente tem uma ligação espiritual forte podem nos acompanhar vida após vida. Exatamente. As chamadas famílias espirituais são grupos de espíritos unidos por afeto, por objetivos comuns. Eles tendem a se procurar, a se reunir em diferentes encarnações. Muitas vezes renascem juntos na mesma família, no mesmo círculo social, para continuarem se ajudando a progredir. E aquelas antipatias que surgem às vezes do nada numa família? A obra sugere que podem ser reencontros, espíritos que foram adversários no passado. E agora tem a chance de se reconciliar ali, naquela convivência forçada, transformar a antiga raiva em compreensão e, quem sabe, afeto. Seria uma prova específica para eles. Faz sentido. Mas se tudo isso acontece, por que a gente não lembra das vidas passadas? O capítulo 5 fala do esquecimento do passado. E a justificativa que ele dá é bem pragmática, né? Sim. A fonte apresenta esse esquecimento não como um defeito, mas como uma bênção, uma proteção divina, digamos. O argumento é que lembrar dos detalhes das vidas anteriores poderia ser muito perturbador. Imagino. Pensa só.
reconhecendo um parente querido de hoje e um inimigo que te prejudicou lá atrás. Ou lembrar de coisas vergonhosas que a gente mesmo fez. Isso criaria constrangimentos enormes, reavivaria ódios, ressentimentos, poderia até atrapalhar nosso livre-arbítrio agora. O esquecimento permite um recomeço mais limpo em cada vida. Mas aí, como a gente aprende com o passado se não lembra dele? Ficamos sem guia nenhum. Não totalmente. A obra sugere que, embora a memória específica dos fatos se apague temporariamente, as consequências e os aprendizados ficam gravados no espírito. Ah, interessante. Eles se manifestariam agora através da consciência, das intuições, das aptidões que a gente já traz, das tendências boas ou mais. Seriam como um resumo do nosso progresso anterior, nos guiando instintivamente, mas sem o peso das lembranças detalhadas. Entendi. O esquecimento permite focar no presente, mas nossas tendências seriam um eco do passado. Isso conecta direto com o próximo tema central, o sentido do sofrimento. Se estamos aqui para evoluir, por que tanta dor? O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, parece um paradoxo, né? É um capítulo-chave para entender a lógica da obra sobre as dificuldades da vida. Basicamente, ele diz: não se revolte contra o sofrimento, mas tente entendê-lo. A fonte classifica as aflições humanas em duas categorias principais, pensando na origem delas. Quais seriam essas categorias? A primeira são as causas atuais. São aqueles sofrimentos que vêm direto das nossas ações, das nossas escolhas e comportamentos nesta vida mesmo. Por exemplo, uma doença causada por excessos, problemas financeiros por má gestão, conflitos gerados por orgulho, egoísmo. Ok, a consequência direta. Isso. Nesse caso, o sofrimento funciona como uma consequência natural, um alerta educativo. Faz sentido. E a segunda categoria? Aquela que talvez explique os sofrimentos que parecem vir sem causa aparente nesta vida. Exatamente. São as causas anteriores. Essas aflições estariam ligadas a vidas passadas. Podem ser expiações, ou seja, o resgate de faltas graves cometidas antes, onde o espírito enfrenta uma situação dolorosa para quitar aquela dívida moral. Ou podem ser provas. Provas. Como assim? Desafios que o próprio espírito escolheu antes de reencarnar, não por castigo, mas por reconhecer que aquela dificuldade específica, uma doença congênita, perder alguém querido, nascer na pobreza extrema, seria a melhor forma de desenvolver uma virtude que ele precisa: paciência, resignação, humildade, desapego. Isso explicaria por que pessoas aparentemente boas sofrem tanto, reforçando a ideia da Terra como um planeta de aprendizado e depuração. E a obra fala sobre buscar o sofrimento de propósito? Ou sobre como a gente deve agir diante do sofrimento dos outros? O capítulo menciona provas voluntárias? Sim, e faz uma distinção importante. O mérito, segundo a fonte, está no sacrifício voluntário feito pelo bem dos outros, na caridade ativa, que exige renúncia pessoal, esforço. Isso é visto como uma prova escolhida que acelera o progresso. Uhum. No entanto, a obra critica muito as mortificações puramente egoístas, aqueles sofrimentos autoimpostos, sem finalidade útil para ninguém. O verdadeiro cilício que só serve para alimentar um orgulho disfarçado de humildade, sabe? Entendo. E quanto a aliviar o sofrimento do outro? Aquela ideia de não interferir na prova. A mensagem é clara: ajudar é um dever primordial. Essa ideia de que temos que deixar a pessoa passar pela prova dela sem ajudar é condenada explicitamente no texto. A caridade, a compaixão mandam intervir e amparar sempre que for possível. E em situações extremas, como doenças incuráveis, muito dolorosas, a obra mantém a posição sobre não abreviar a vida? Sim, a fonte é bem categórica nisso, diz que nós não temos o direito de abreviar a vida, mesmo em casos de grande sofrimento físico ou mental que pareçam sem solução. O argumento é que só Deus sabe o momento exato do fim e principalmente o valor e o propósito daquele último período de vida, mesmo que seja de agonia.
Entendi. Poderia ser um momento crucial para reflexões finais, arrependimentos, aprendizados do espírito antes de desencarnar. Então, intervir para apressar a morte é considerado uma usurpação do tempo divino. E um ponto curioso ainda no capítulo 5 é a menção à melancolia. Aquela tristeza meio vaga, sem causa definida, sabe? A obra sugere que, em alguns casos, isso pode ser um reflexo do próprio espírito encarnado que sente saudades da liberdade e da paz do mundo espiritual. Uma espécie de nostalgia da sua verdadeira casa, se sentindo exilado aqui na matéria. É uma visão bem poética, né? Interessante mesmo essa leitura da melancolia. Vamos agora mergulhar nos ensinamentos morais que a obra vê como essenciais, começando pela humildade no capítulo 7. Como ela é apresentada ali? A obra dá uma interpretação bem específica para bem-aventurados os pobres de espírito. Deixa claro que não se refere a pessoas intelectualmente limitadas ou ignorantes, mas sim aos humildes. Humildes em que sentido? Aqueles que não se acham autossuficientes, sabe? Que reconhecem sua pequenez diante da grandeza de Deus, das leis do universo, que não se sentem superiores aos outros. O orgulho é pintado como grande inimigo do progresso espiritual, a venda que impede de ver a verdade, de aceitar a própria condição de aprendiz. A humildade seria a condição essencial para aprender e para se submeter à vontade divina. Aquela frase, quem se eleva será rebaixado, é interpretada também na ótica das múltiplas vidas. O orgulhoso de hoje pode renascer amanhã numa condição de humilhação para aprender a lição. E a misericórdia e o perdão no capítulo X. São temas muito fortes no texto, né? Fortíssimos. A mensagem central está naquela frase, perdoai para que Deus vos perdoe. Mas a obra vai além, enfatiza a necessidade de buscar a reconciliação com quem nos ofendeu ou a quem ofendemos antes mesmo de orar ou fazer uma oferenda. O perdão sincero seria o sacrifício mais agradável a Deus. Isso é forte. E condena muito o hábito de julgar os outros. Cita aquelas passagens clássicas, né? Do argueiro no olho do vizinho e a trave no próprio olho e atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E o perdão que se pede não é só da boca para fora, tem que ser de coração, acompanhado pela indulgência. O que seria exatamente a indulgência nesse contexto? É a capacidade de ser benevolente, compreensivo com as falhas, com os erros dos outros. Lembrar que todos nós somos imperfeitos e também precisamos da indulgência alheia, né? Não focar nos defeitos, mas tentar valorizar as qualidades. Tudo isso parece um ideal muito alto, especialmente quando a gente chega no mandamento de amar os inimigos, capítulo 12. Como é que a fonte torna isso minimamente possível? Parece ir contra a natureza humana básica. A obra reconhece que é difícil, sim, e esclarece um ponto fundamental. Amar os inimigos, nesse contexto, não significa sentir por eles o mesmo carinho, a mesma afeição que a gente tem por amigos ou familiares. Isso seria realmente quase impossível, talvez até hipócrita. Então, o que significa esse amor? Ele se traduz em ações e atitudes concretas. Não guardar ódio nem ressentimento. Não desejar vingança. Perdoar sinceramente as ofensas. Não desejar o mal para eles, mas sim o bem, a correção, o progresso deles. E até mesmo, se tiver oportunidade, retribuir o mal com o bem, ajudando-os. E o que daria força para agir assim, contra o instinto de revidar? A fé na vida futura e na justiça divina. A certeza de que Deus é justo e que todo bem que a gente pratica, especialmente perdoar o inimigo, eleva moralmente quem perdoa e será recompensado espiritualmente. Quem acredita que a vida continua, que a justiça prevalece no final, mesmo que não seja nesta vida, teria menos motivo para se desesperar com as injustiças de agora, ou para guardar rancor, entende? Entendo. O texto ainda alerta para os inimigos desencarnados, espíritos que podem continuar com hostilidade depois da morte e tentar influenciar negativamente quem eles odiavam. O perdão seria uma forma de desarmá-los também. Um verdadeiro exercício de autocontrole e fé, sem dúvida. E a caridade, que aparece em vários capítulos, 13 e 15, aquela frase, fora da caridade não há salvação, é talvez uma das mais conhecidas associadas ao espiritismo. Como ela é definida? É definida de uma forma muito ampla, como a virtude fundamental mesmo, a expressão máxima da lei de amor.
A obra detalha vários aspectos. Primeiro, tem a caridade material, a ajuda concreta aos necessitados. Mas enfatiza que ela deve ser feita com discrição, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E que o valor não está na quantia, mas no sentimento, no sacrifício pessoal envolvido. Cito o exemplo do óbolo da viúva, que deu pouco, mas era tudo que ela tinha. Mas a caridade não é só ajuda material, certo? O texto fala muito em caridade moral. Exatamente. E talvez dê até mais peso a ela. A caridade moral é definida como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, é uma disposição constante de boa vontade, de paciência, de compreensão e perdão no trato com o próximo. Uhum. É ver um irmão em cada pessoa, não importa as falhas dela. A grande lei de amor, amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros o que quereríamos que nos fizessem, é apresentada como a síntese de todos os deveres, a essência da caridade. E quem é o próximo? A parábola do bom samaritano é usada para mostrar que o próximo é qualquer um que precise de ajuda, sem distinção de raça, crença ou condição social. Essa visão ampla da caridade é bem impactante. Mudando um pouco o foco, vamos para a relação com os bens materiais. O capítulo 16 traz aquela advertência famosa: não se pode servir a Deus e a Mamon. Isso quer dizer que a riqueza é má por si só, um pecado segundo a obra? Não exatamente que seja má em si, mas é vista como uma prova muito perigosa. A obra analisa a dificuldade do rico entrar no reino dos céus, não porque a riqueza em si condena, mas porque ela frequentemente leva ao egoísmo, ao orgulho, a um apego excessivo às coisas materiais e a um esquecimento das necessidades dos outros e dos deveres espirituais. Certo. As parábolas do jovem rico, que não conseguiu largar tudo para seguir Jesus, e a do mau rico e Lázaro, onde o rico egoísta sofre depois da morte, são usadas para ilustrar esse perigo. A riqueza pode facilmente embriagar a alma, sabe? Então, existe um uso correto da riqueza nessa perspectiva? Ela não precisa ser totalmente rejeitada? Existe. A obra argumenta que o homem não é o dono absoluto dos bens que tem. Ele é mais um administrador temporário de recursos que, no fim das contas, pertencem a Deus. Portanto, a riqueza deve ser usada não só para satisfação pessoal, mas principalmente para o bem comum. Como assim para o bem comum? Para gerar trabalho, promover o progresso social, criar oportunidades, aliviar a miséria. Combater a miséria é apresentado como um dever de quem tem recursos. A parábola dos talentos é citada nesse sentido. Os bens, os talentos recebidos, devem ser multiplicados, colocados para render em benefício de todos, não enterrados por medo ou egoísmo. A verdadeira propriedade, aquela que a gente leva depois da morte, não são os bens materiais, mas as qualidades morais e intelectuais que a gente desenvolveu. Uhum. E a desigualdade de riquezas na Terra é vista como parte do quadro de provas e expiações de cada um. Ou seja, a questão não é ter ou não ter, mas como se lida com o que se tem. E qual o lugar que isso ocupa na vida da pessoa? O desprendimento parece ser a chave. Exatamente. O desprendimento dos bens terrenos, valorizar mais o ser do que o ter. Essa é a atitude recomendada. Para a gente ir fechando nossa exploração dos temas, vamos falar de fé e ação. O capítulo 17 fala em sede perfeitos. Que perfeição é essa? E como a fé se encaixa nisso, lá no capítulo 19? A perfeição que ele menciona é a perfeição moral, o objetivo final da evolução espiritual, embora seja reconhecidamente difícil de atingir aqui na Terra, né? Sede perfeitos é entendido como um chamado ao esforço contínuo para melhorar, para desenvolver as virtudes, combater as más inclinações. O texto até descreve as características do homem de bem como um modelo. Certo. E o cumprimento do dever, mesmo quando é difícil, é muito ressaltado. Quanto à fé, o capítulo 19 faz uma distinção importante. Não se trata de fé cega, aquela que aceita tudo sem questionar e pode levar ao fanatismo. A obra valoriza a fé raciocinada. Fé raciocinada? Sim, aquela que se apoia na lógica, nos fatos, inclusive os fenômenos espíritas que eles estudavam na época, e na compreensão das leis naturais e morais.
Essa fé raciocinada seria a verdadeira mãe de todas as virtudes, porque daria a convicção profunda que a gente precisa para enfrentar as lutas da vida. E como essa fé se manifesta na prática? É só uma crença interna? Não, a fé genuína, segundo a obra, é um motor poderoso para a vontade. É ela que dá força para mover montanhas, que aqui é interpretado não literalmente, claro, mas como a capacidade de superar os maiores obstáculos internos, vícios, maus hábitos, egoísmo, orgulho. A fé seria a consciência das potencialidades divinas que existem dentro de cada um de nós. O texto até relaciona a força da fé com fenômenos como o magnetismo, as curas espirituais, vistos como demonstrações do poder da vontade direcionado pelo bem. Mas não adianta nada ter essa fé, mesmo que raciocinada, ou ficar repetindo Senhor, Senhor, se isso não vira ação concreta, né? O capítulo 18 e outros alertam bastante sobre isso. Precisamente, essa é talvez uma das ênfases mais fortes e práticas da obra. Aquela máxima, pelos seus frutos se conhece a árvore, citada no capítulo 21, é central. O verdadeiro seguidor dos ensinamentos de Cristo, ou o verdadeiro espírita, não se reconhece só pelas palavras, pelas aparências, pelas práticas externas ou por simplesmente concordar intelectualmente com a doutrina. E como se reconhece, então? Pela sua transformação moral. Pelo esforço sincero e constante para domar as próprias más inclinações, orgulho, egoísmo, inveja, etc., e pela prática ativa da caridade no sentido mais amplo, benevolência, indulgência, perdão, ajuda material. As obras, as ações do dia a dia são o teste final da fé e do progresso espiritual. E isso serve também como um critério para identificar os falsos profetas. Exatamente. O texto alerta contra os falsos cristos e falsos profetas, que podem surgir tanto entre nós, encarnados, pessoas que pregam o que não vivem, quanto entre os desencarnados, espíritos enganadores que se comunicam. E como reconhecê-los? Pelos frutos. As palavras podem ser bonitas, mas as ações e o resultado dos ensinamentos vão revelar a verdadeira natureza deles. Falta de humildade real, falta de caridade desinteressada, apego a interesses pessoais, orgulho e ensinamentos que vão contra a lógica e a moral pura de Cristo. Uma análise bem completa mesmo, profunda. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o que realmente fica dessa leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo? Qual é a grande mensagem que essa interpretação busca passar? Olha, se a gente fosse destilar a essência, eu diria que a obra propõe uma visão da nossa jornada aqui na Terra centrada na evolução moral contínua. Uma evolução que se estende por muitas, muitas vidas. Ela oferece um sentido para o sofrimento, sabe? Vendo ele não como um castigo cego, mas como uma ferramenta de aprendizado, de depuração. E coloca a caridade entendida como o amor em ação. Benevolência, perdão, ajuda mútua como caminho fundamental para essa evolução e para a felicidade verdadeira. A reencarnação, a ideia de muitos mundos habitados, a lei de causa e efeito, a importância da fé raciocinada e, acima de tudo, a primazia das ações sobre as palavras. Tudo isso forma um sistema que busca dar respostas racionais e morais para as grandes questões da nossa existência. É uma perspectiva que realmente convida a gente a pensar sobre o propósito da vida e das nossas dificuldades, né? Sem dúvida. E talvez um pensamento final que a obra inspira seja este. Ela sugere que o nosso maior trabalho aqui não é acumular conhecimento intelectual ou bens materiais, mas sim transformar o nosso próprio coração, cultivar as virtudes morais. Isso levanta uma questão importante para a gente refletir. Qual seria? Se a gente levar a sério essa possibilidade de que os nossos desafios de hoje podem ser ecos de ações passadas ou lições que de alguma forma a gente escolheu ou precisa aprender para crescer, como isso mudaria a maneira como a gente encara as dificuldades do dia a dia? E mais importante ainda, como isso impactaria o nosso esforço pelo autoaperfeiçoamento, pela chamada reforma íntima? Uma pergunta que ressoa bastante, sem dúvida. Fica aí a reflexão para todos nós. Agradecemos muito a companhia nesta nossa conversa. Até a próxima!